E se ninguém se importa com o que você faz ou deixa de fazer, então por que você se importa tanto com isso? Por que você pensa que é um queridinho especial do universo e é mais importante do que as outras pessoas? Pensa comigo, você é uma pessoa comum, como qualquer outra, e todo mundo está lá no seu próprio mundinho fazendo suas coisas e preocupados com seus próprios problemas. E essas pessoas não estão preocupadas com o mundo em volta delas. E as pessoas fazem isso todos os dias, seja dirigindo, caminhando, comendo, trabalhando, enfim. Tanto a minha vida quanto a sua são tão complexas quanto a de qualquer outra pessoa. Tudo que você tem acontecendo na sua vida está acontecendo na vida de outras pessoas e do mundo inteiro também. E você, nem ninguém, sabe o que está se passando na vida do outro. Então, e muitas vezes, a gente tem aquela sensação de que todo mundo ao nosso redor está nos observando, julgando cada passo que a gente dá. E essa percepção pode fazer a gente pensar muito antes de agir, por medo das reações e do julgamento das outras pessoas. Mas a verdade é que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com as suas ações. Porém, essa fantasia que a gente tem de ser o centro do universo é simplesmente um fruto das inseguranças que a gente foi desenvolvendo durante a adolescência. Porque, de fato, é uma fase onde você e os seus amigos e conhecidos conviviam muito todos os dias. E, basicamente, o que faziam era viver a vida de escola, de adolescentes, convivendo entre si e falando sobre a vida dos outros. Mas, já na vida adulta, é outra história. Porque, na verdade, as pessoas elas estão muito preocupadas com as suas próprias vidas para ter que ficar perdendo tempo prestando atenção em cada detalhe do que você faz ou deixa de fazer. Elas até podem notar alguma coisa ou outra por alguns segundos, mas rapidinho elas vão esquecer. Porque a metade delas está focada nas próprias preocupações. É só você parar para inverter o jogo e parar para pensar. Quando que foi a última vez que você viu um amigo se vestindo de uma certa forma e ficou pensando naquilo por horas? Ou se viu algum conhecido começando um negócio ou mudando de carreira e ficou pensando no quanto aquilo era loucura e que não ia dar certo? Provavelmente você perdeu um minuto com isso e não fez diferença nenhuma na vida daquela pessoa. Então, por que você vai deixar de fazer as coisas para ficar se preocupando com o que os outros pensam de você? Para te falar a verdade mesmo, são raras as pessoas que vão se preocupar com o que você tem feito da sua vida, se você está bem, se está passando trabalho, se está triste, se está sozinho. Se você tiver muita sorte, vai ter os seus pais se preocupando um pouco, mas não muito, porque eles também têm a vida deles, talvez eles tenham outros filhos. E com a idade eles precisam pensar em si mesmos e não em você, porque eles já te criaram até a vida adulta. Eu, inclusive, acho muito egoísmo quem fica dependendo dos pais para tudo até depois de adulto. E também você pode ter a sua namorada, ou namorado, esposa ou marido se preocupando, porque isso afeta diretamente a vida deles também. E eles escolheram você como companheiro de vida, então com certeza eles se preocupam. Mas que em alguns casos parece que eles são mais seus inimigos do que companheiros, porque não se preocupam, não te dão suporte, muito menos querem se esforçar para fazer o relacionamento funcionar. São aquelas pessoas que só querem receber e não fazem nada para merecer o seu afeto. Mas enfim, é isso. Nem os seus melhores amigos vão se preocupar com você nesse nível que você imagina, porque assim como você está amadurecendo, eles também estão. Então depois de adulto as coisas mudam e cada um vai para o seu canto. Vocês até se encontram algumas vezes, sabe que podem contar uns com os outros quando tiver algum problema, mas vivem as suas vidas isoladas. Então no dia a dia você tá por conta própria. E depois de dar a maior introdução possível sobre esse assunto, eu quero te mostrar o lado positivo disso tudo. Porque não é ruim os outros não se preocuparem com você. Na verdade, é uma situação muito libertadora. Porque isso te permite agir com muito mais liberdade, sem o peso daquela pressão social imaginária. E quando você finalmente enxerga que praticamente ninguém está julgando as suas ações, você vai ficar à vontade para ser quem você realmente é e tomar decisões que realmente importam para você. Inclusive, isso faz você se expressar de uma forma mais verdadeira, não filtrando a sua personalidade e opiniões para agradar todo mundo, o que de um lado pode parecer ruim porque vai discordar muito mais das pessoas, mas de outro te faz ter interações muito mais verdadeiras, o que vai filtrar melhor as pessoas e os ambientes que você convive. Porque a maioria das pessoas perde muito tempo em lugares que não gostam, com pessoas que simplesmente aturam, porque é o que elas deveriam fazer. E quando você para de se preocupar com isso, começa a focar nas suas próprias vontades, começa a ir só onde você quer e convive só com quem você gosta. E não,
não é simplesmente se tornar um eremita e não conviver com mais ninguém. É dar mais valor ao seu tempo e à sua vida, convivendo só com pessoas que merecem o seu tempo e de fato fazem você se sentir bem. E isso traz uma montanha de benefícios para a sua saúde mental. Primeiro, vai diminuir o seu estresse, porque essa pressão de constantemente tentar agradar os outros é muito estressante e definitivamente cansativo, porque você precisa manter um personagem que você não é na frente de todo mundo durante o tempo todo. Então, quando você foca em agradar a si mesmo antes dos outros, o seu nível de estresse despenca. Mas enfim, sabe uma outra coisa que também alivia o seu estresse? Cuidar melhor do seu dinheiro. E para isso você pode investir o seu dinheiro em dólar com a Nômade para proteger o seu patrimônio da desvalorização constante do real. Porque conquistar o seu dinheiro já é um desafio por si só. Então você precisa cuidar para manter o patrimônio que você construiu. E ficar comprando e gastando tudo que você tem não é um pensamento de quem quer proteger o seu patrimônio. Quem você conhece que é muito rico e fica ostentando e comprando tudo o que vê pela frente. Então, quanto mais você guarda, mais você tem. Então você precisa ser mais esperto e investir o seu dinheiro. E para isso você pode usar a conta da Nômade para dolarizar o seu dinheiro e também investir na Bolsa Americana para ganhar dividendos em dólar. E a conta da Nômade ainda funciona em mais de 180 países. E além de comprar a menor cotação de dólar do mercado, você vai poder investir em mais de 2 mil ativos listados na Bolsa de Valores americana. E dolarizar o seu patrimônio de forma segura, simples e com poucos cliques. A Nômade é uma conta internacional que não te cobra taxa de abertura, taxa de manutenção, anuidade, nem taxa de corretagem para investir na Bolsa Americana. Dá para você comprar dólar pelo Pix e pode converter a partir de R$50. Escolher se você quer transferir para sua conta corrente ou para sua conta investimentos. E, inclusive, eu vou te mostrar passo a passo como você compra dólar na Nômade. Na conta investimento, você pode comprar frações de ações a partir de R$5 e não tem taxa de corretagem para investir, independente do número de ordens que você fizer. Então, com poucos reais, você compra ações das maiores empresas do mercado, inclusive as maiores da tecnologia que te pagam dividendos em dólar. E a Nômade tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é a conversão automática, onde você pode definir quando você quer que a conversão seja feita para o dólar, sem precisar ficar atento o tempo todo na cotação. E para abrir a sua conta internacional na Nômade, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aqui na descrição para baixar o app da Nômade. E usando o meu cupom PINHO no cadastro, você ainda vai ganhar um bônus de até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Então não perde mais tempo para proteger o seu patrimônio, porque dolarizar o seu dinheiro só vai te trazer benefícios. Mas enfim, voltando ao assunto, além do estresse, vai melhorar muito a sua autoconfiança também. Porque quando você para de buscar só validação externa em tudo o que você faz, você começa a construir uma autoconfiança sólida, baseada só nas suas próprias conquistas, nas suas experiências pessoais e valores. Porque a autoconfiança é construída pela imagem que você tem de si mesmo. Porém, quando você só julga o seu valor baseado no que os outros pensam e falam de você, você fica refém das opiniões rasas, que só enxergam 1% de quem você realmente é. Mas a única pessoa que sabe o seu valor verdadeiro é você mesmo. E uma coisa que eu percebi que mudou drasticamente a minha vida quando eu parei de me importar com isso, foi o foco nas minhas prioridades. Sem essa distração de ficar atendendo às expectativas de todo mundo, eu consegui me concentrar nos meus próprios objetivos e nas minhas prioridades. E isso foi o maior responsável pelo meu sucesso pessoal e profissional. Quanto mais eu parava de pensar no que as pessoas iam dizer sobre o caminho que eu estava seguindo, mais claro o meu caminho ficava. E hoje, depois de quase 10 anos trabalhando por conta própria, tudo é 100% simples, porque eu acordo, trabalho, me exercito, descanso, faço tudo o que eu quero na hora que eu quero, porque eu quero. E por mais besta que isso pareça, você não tem mais noção de quantas coisas você começou a fazer e faz até hoje porque outras pessoas achavam que você deveria fazer. Desde os hábitos que você nem gosta tanto, mas continua fazendo, a carreira que você começou porque era o sonho dos seus pais ou porque viu alguns amigos seus ganhando bem, até os ambientes que você frequenta porque são o que a galera da sua turma costumava ir quando era mais nova. Pensa em tudo que você faz hoje e que acha que atrapalha a sua vida ou te incomoda. E tenta buscar a origem disso. Por que você começou a fazer isso em primeiro lugar? Se foi uma escolha sua ou uma influência externa? Então, se eu puxar por cima da minha mente, eu lembro de algumas coisas como quando eu comecei a beber com 12 a 13 anos, quando eu ia para festas e ficava torrando dinheiro, quando eu comecei a gostar de roupas de marca, quando eu viciei em videogames. Todas essas coisas foram influenciadas na minha vida. Até começar a dormir tarde e acordar tarde foram consequências disso.
tanto de ir para festas e sair com meus amigos e conhecidos, quanto por jogar videogame até de madrugada. E que mais tarde na vida foram todas essas coisas que me trouxeram um grande desafio para conseguir mudar. Já uma outra parte da sua vida que melhora muito quando você se desprende dos julgamentos é a sua criatividade. Porque é assim que você abre espaço na sua mente para experimentar novas ideias e projetos sem medo do que todo mundo vai dizer. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu já conheci, provavelmente que você conheceu também, foram esse tipo de pessoa que remou contra os julgamentos. Porque para ser um artista, para criar coisas novas e únicas, e para empreender também, é preciso ter um foco tão grande que você não pode, em hipótese alguma, dar espaço para pessoas te colocando dúvidas na sua mente. Porque a única coisa que pode acontecer é você deixar de seguir o caminho que era para você por causa de pessoas que não vão sofrer as consequências disso. E antes que você pense que ouvir críticas é necessário e outras coisas, sim, é muito importante. Porém, uma coisa que eu aprendi em todos esses anos foi que as críticas construtivas, aquelas que de fato podem me ajudar, sempre vieram de cima, de pessoas que já chegaram onde eu queria chegar, seja no âmbito que fosse, nas finanças, no trabalho, nos negócios, no autocuidado, nos relacionamentos. Então é o seu papel sempre levar em consideração esse detalhe. Escute as pessoas, mas só leve em consideração as coisas pelas quais elas têm alguma propriedade em falar. Porque se tem uma coisa que é muito certa, é que todo mundo que vai tentar te frear de fazer as coisas que você quer fazer, são as pessoas que não tiveram coragem para fazer aquilo também. Não porque elas já têm experiência de fato naquilo. Como já diz o ditado, os julgamentos sempre vêm de baixo e os conselhos sempre vêm de cima. Então, depois que você perceber que a opinião alheia tem pouco impacto real na sua vida, você pode começar a agir de acordo com seus próprios valores e desejos, ao invés de tentar agradar ou impressionar as outras pessoas. Isso significa tomar decisões com base no que é melhor para você, sem se preocupar tanto com o que os outros vão pensar. E eu estou passando esse conhecimento para você simplesmente se permitir arriscar mais e tentar coisas novas, a fazer as coisas difíceis que ninguém na sua volta costuma fazer, porque só assim você sai da zona de conforto, que de confortável não tem nada. Porque muita gente confunde zona de conforto com ter uma vida confortável, que são duas coisas completamente diferentes. Você deve trabalhar até conquistar uma vida de qualidade, que não te falte nada, mas que seja baseado nas suas necessidades e vontades sempre. E sair da zona de conforto é deixar a preguiça de lado, de quem ainda está no início ou até no meio do caminho, mas anda desanimado com as coisas. E fazendo isso, a cada passinho que você for dando, a sua autoconfiança vai aumentando, porque você percebe que tudo aquilo que te diziam era mentira. E que as coisas que você decidiu fazer realmente faziam sentido e estão trazendo bons frutos para a sua vida. E com a autoconfiança em dia, você começa a confiar ainda mais nas suas próprias decisões e se desliga completamente da validação externa. E é nesse ponto que você finalmente encontra o sucesso e felicidade verdadeiros. Porque você vive como quer, trabalhando no que quer para alcançar os objetivos que você mesmo quer. Enquanto isso, as outras pessoas nem vão fazer ideia do que você tem feito, porque isso não importa. Lembra sempre disso, as duas coisas mais importantes da sua vida são as experiências que você tem e as pessoas que você ama. E quem te julga, provavelmente, não faz parte de nenhuma dessas duas coisas. Então a conclusão disso tudo é muito simples, porém é muito poderosa. As pessoas não se importam com você tanto quanto você pensava. E isso é uma vantagem incrível, porque te libera para viver a vida do jeito que você quer viver. Então para de se preocupar tanto com os outros e começa a fazer as coisas que realmente importam para você. Porque a vida é só sua e só quem vai sofrer se você não fizer isso é você mesmo. Enquanto os outros vão continuar lá com a vidinha deles, sem nem fazer ideia do impacto negativo que eles tiveram na sua vida com aqueles julgamentos furados. Mas então, a gente se fala na próxima e valeu!